nos últimos anos houve uma explosão depois de Isabela Camargo, tá? Porque eu acho que você foi referência e propulsora nisso. Porque até a Isabela aparecer, ninguém falava de burnout. Ninguém falava de saúde mental no trabalho. Aí essa mulher aqui apareceu, veio toda essa potência, esse estudo, ela se preparou também para isso. E aí agora você obrigou, né, a gente também a se especializar, né? Na verdade, vamos lá, obrigada pela deferência. Mas o que aconteceu em 2018, de fato, foi um fato, aconteceu. Só que em 2019, a Organização Mundial da Saúde inclui a síndrome de burnout como um fenômeno ocupacional. Então, é como se tivesse juntado, né, a fome com a vontade de comer. Um caso muito amplo, com uma decisão da Organização Mundial da Saúde que, para quem não sabe, vai revisando as doenças de período em período. A sociedade avança, as leis avançam, a nomenclatura das doenças também. Nós estamos evoluindo, né, gente? Então, a partir da minha situação, Márcia, eu tinha que me defender. E para me defender, eu tinha que buscar as informações. Então, quando eu buscava as informações para mim, eu acabava ajudando outras pessoas. Exato. E aí, né, foi tudo junto. Mas o que a gente não pode negar é que a saúde mental, hoje, ela está entrando pela porta da frente. Antes era um assunto que ficava velado. E o próprio compliance, os próprios líderes não tinham, e muitos até hoje não têm repertório para lidar com esse tipo de coisa. Não tem. Então, o que hoje eu faço e o que nós estamos fazendo aqui é educação em saúde mental. Só que educação é repetição. Não é uma vez só. Hoje a saúde mental está vivendo o que a saúde bucal viveu há 300 anos. Porque há 300 anos, uma escova de dente era usada por todos os membros da mesma família. Exato. Hoje não é frescura escovar o dente todo dia e ir no dentista. Mas saúde mental, para algumas pessoas, sim. O que eu quero dizer com essa fala é que nós estamos vivendo um grande encontro de gerações, não é conflito de gerações. Para quem vê o encontro como conflito, está faltando saúde mental. Então, estamos vendo um encontro de gerações. Preciso de uma comunicação muito ajeitada para que as pessoas falem a mesma língua e aí o compliance seja bem usado, o RH seja bem usado e ele também não seja sobrecarregado. Porque também, Márcia, tem muito indivíduo reclamando de ambiente tóxico quando ele é o elemento tóxico do ambiente. Então a gente precisa que todos tenham autorresponsabilidade e entendam que cultura a gente muda a longo prazo. Não é só contratar o curso da Isabela uma vez, vivemos um ambiente em que o assédio era normal. Era normal. Hoje não é mais. Então, muitos líderes estão assediando. Eu faço esse letramento, doutor. Aí eles dizem assim, mas isso não é assédio, Isabela. Eu falei, então, no passado podia fumar dentro do avião. Hoje não pode mais. Então, a gente tem que lembrar que coisas que funcionavam antes ou não tinham punições antes, agora tem. Isabela, quantas vezes rasgaram um texto na sua cara dizendo que você não escrevia bem? Nossa. Eu tenho várias situações na minha vida do começo da profissão, me chamando de burra, que eu não sabia ler TP, que eu jamais ia ser apresentadora. Coisas assim, bem pesadas. E aí, hoje, você fala assim, ai meu Deus, né? Essa geração tá mimimi. Não, essa geração tá, né, forte. Mudou. Tá denunciando, né? Mudou. E normativamente também a gente teve uma alteração muito forte. Porque a gente fala de sustentabilidade no mundo desde a década de 70. No Brasil, desde a década de 90. Uau. Mas a gente fala de sejam boazinhas. Tenham responsabilidade ambiental e social. Enquanto não vai para demonstração financeira, não altera comportamento organizacional. Exato. Só que o IFRS normatizou o ISD, que são as métricas, os parâmetros... Peraí, ninguém entendeu agora. O ISD? Não, tudo. Antes, vamos lá. Não, tem que primeiro falar. Aconteceu. Para que a gente tenha uma efetividade normativa quanto à sustentabilidade, na verdade, o que altera comportamento organizacional? São dois fatores que realmente têm um peso de alteração do comportamento organizacional: reputação e norma. Outros dois fatores não são tão relevantes, são fatores internos: competição e mimetismo. O sujeito ou ele altera comportamento organizacional para melhor competir, ou porque ele quer copiar o mercado. Isso depende de pressão interna. Depende de um gestor virar e falar, vou gastar com isso. E aí, qual que é a visão? É custo. É dinheiro jogado fora, não tem razão de ser. Então, o que de fato altera, não que seja, não deveria ser, mas é o que acontece. O que de fato altera o comportamento organizacional? Quando vem uma pressão externa. Ou vem a pressão externa por meio de reputação, caiu na mídia, estourou um escândalo, o investidor não quer saber de investir naquela empresa, alguma coisa nesse sentido. Ou uma norma. Vem a lei e fala, você tem que ter. E aí não tínhamos uma norma quanto à sustentabilidade. As empresas doavam uma cesta básica e falavam, tem responsabilidade social. E cadê os indicadores? Cadê as métricas? Não tínhamos essas métricas. Veio a disciplina ISD, Environment, Social and Governance, em português ASG, Ambiental, Social e Governança,
para trabalhar parametrização. Vamos criar indicadores, vamos criar uma análise de como a qualidade já fez na década de 70, vamos criar uma análise para dizer que a empresa tem responsabilidade social e ambiental. Só que não adianta falarmos quais são os indicadores se a gente não obriga que as empresas coloquem nas demonstrações financeiras, porque é isso que vai alterar o comportamento, porque por pressão normativa ela vai ter que colocar, por pressão reputacional o investidor vai cobrar. Dinheiro. Então dinheiro. Dinheiro. Mexer dinheiro no bolso. Tem que ter dinheiro no bolso. O lugar mais E aí poderoso é o o caixa, Instituto gente. de Contabilidade que fez as regras da contabilidade nos anos 2000, e IFRS, foi encarregado de elaborar essas normas. Elaborou a S1 e S2, que o Brasil foi o primeiro país do mundo a ratificá-las. E elas vão entrar em vigor para as companhias de capital aberto, a partir do ano que vem. As companhias de capital aberto, o que estão fazendo? Desde o ano passado, mais especificamente no segundo semestre, passando due diligence, formulários para confirmação de informações, para os seus parceiros, perguntando o que eles estão fazendo. O que vocês estão fazendo de diversidade? O que vocês estão fazendo de... É por isso que a diversidade ganhou essa pauta toda na organização. Exatamente. Não é porque o pessoal é legal, Não, gente. é porque foram obrigados. Isso vai direto no valor da ação. Isso. Ponto. E aí estão cobrando diversidade, equidade e inclusão, estão E a cobrando... saúde mental entra nesse combo aí. Entra Entra nesse combo. Redução de emissão de gás carbônico. E aí as grandes empresas brasileiras de capital aberto começaram a cobrar que as parceiras apresentem o SGI, Sistema de Gestão Integrado. O que eles estão chamando de SGI? Uma visão parcial, mas para atender S1 e S2. ISO 9001, qualidade. ISO 14001, meio ambiente. ISO 45001, que é de segurança e medicina do trabalho, que entra a saúde psicossocial. E aí, ou então normas equivalentes, né? ISO ou norma equivalente. Nisso, as organizações estão tendo que estruturar todas essas questões de burnout, de compreensão da geração, dos millennials nem tanto, mas a geração Z já trabalha uma exigência muito grande de saúde mental no desenvolvimento do trabalho. Né? A geração alfa que vai chegar no mercado, além disso, ainda trabalha com inteligência artificial. Tem só uma questão aí também, né? Que, assim, a NR1 ganhou, e assim, foi o assunto do primeiro semestre desse ano. Eu já estou falando desde 2023. Não, eu estou dizendo, mas no primeiro semestre desse ano só falava nisso, porque ia entrar a lei. Em maio, já com a multa. O próprio governo brasileiro olhou e falou assim, eu não vou continuar a pagar essa conta sozinha, porque é exponencial o crescimento de afastamento. Exato. A conta da Previdência é uma loucura. Então você tem pressão externa do valor da ação, de uma série de coisas, e você tem o próprio governo dizendo assim, vai fazer isso acontecer. O que eu percebi? Eu mexo com inteligência artificial, eu mexo com agentes de inteligência artificial, e eu desenvolvi um agente para fazer um diagnóstico de risco psicossocial, justamente para mapear e saber aonde é que você iria fazer. Antes da pessoa adoecer, para você ser assertivo. Então, a pessoa precisa de educação financeira, a pessoa precisa saber relaxar. O que a pessoa tem para poder cuidar? Simplesmente, o que acontecia quando você batia na porta das empresas? Não, a minha área de medicina e segurança está fazendo um questionário que ela pegou na internet interno e ela vai aplicar. Por quê? Porque a punição não veio ainda. A punição foi adiada, então eu vou contratar a Isabela, ela vai lá, faz uma palestra, eu estou dizendo o que eu estou fazendo. Agora, como se ela fosse trazer a pessoa amada de volta em 3 dias, né? Ela não é mágica, gente. Agora, já que você trouxe isso, vale a pena, Márcia, a gente explicar o que é NR1. NR1 é uma norma regulamentadora que existe desde 1978 e ela foi a primeira de outras 37. E por que na década de 70? Porque o Brasil ganhou na década de 70 o título mundial de campeão de acidentes de trabalho. Não foi só a Copa do Mundo na década de 70 não, tá, gente? Então, na década de 70, o Brasil ficou no primeiro lugar no topo do ranking mundial de acidentes de trabalho. Aí começaram as normas regulamentadoras. Nós estamos atualizando a número 1 para inclusão de riscos psicossociais. Então, agora as empresas precisam medir quais são os riscos que afetam a saúde mental do trabalhador. Sobrecarga de trabalho, assédio, falta de clareza. Aí, muitos líderes me perguntam assim, mas nós vamos medir isso agora? Como no passado, os hospitais também tiveram que medir riscos de contaminação, os lugares com barulho. Porque é isso que vai gerar a prevenção. Aí, o que ninguém está sabendo, Andréia, veja só, foi muito bom você ter falado isso, porque
se a empresa não quiser medir os riscos psicossociais, porque acha que isso é bobagem, ok. Mas a hora que o indivíduo adoecer e ele bater no INSS, aquele registro do INSS vai afetar a folha de pagamento inteira. Primeira vez que eu ouço alguém junto comigo falando isso. Então a punição vai partir disso também para essa empresa? Não tenha dúvida que isso... E eu tô achando ótimo, não tô achando ruim, não. Muito pelo contrário, porque aí vai pra pauta estratégica. Algo que se eu sou uma empresa que, puxa vida, cuido dos meus colaboradores, né? O que tá nas paredes de cultura de empresa é lindo, gente. Sim. Agora eu digo, cultura é aquilo que as pessoas fazem quando não tem ninguém olhando. Exato. Então, para isso realmente virar este comportamento e a gente poder virar essa chave, né? E ter relações que eu digo assim, parece falta de respeito, né? Relações mais respeitosas. Só isso. Vai ser por aí, Será que a gente vai se surpreender com as punições que virão, assim, as empresas que podem ser expostas? Isso pode ser colocado também na mídia? Pode ter repercussão? Como é que vai ser já está sendo, né? Você já está acontecendo. Loucura, não, essa do Itaú, por exemplo, muita gente contra, funcionários falando. Também depois do caso da Isabela também, as pessoas também... Não, gente, mas é fato, Isabela. E o meu vídeo dizendo também que queria engravidar, viralizou de uma forma... Assim, acho que eu queria entrar na internet agora, porque isso é um ponto que é muito diferente também, como a Isabela falou. Lá no começo não existia a internet, não existia exposição, não existia essa repercussão maior. Então, o que é... Como é que a empresa... Ela está muito mais exposta? Muito. Da parte da empresa, do compliance. É muito mais difícil lidar com essa exposição da internet? Eu acho que situações como essa do Itaú já aconteciam. Há uns 20 anos, teve um banco aqui na Paulista que colocou todo mundo no auditório e falou, tá todo mundo demitido. E fez uma demissão em massa, depois tiveram que reintegrar, deu toda uma repercussão. A questão hoje é que esse risco reputacional, ele está sendo extremamente acompanhado por todos, né? Essa questão de como a empresa lida com o escândalo, como a empresa lida com o problema, como ela trabalha questões que não são meramente normativas. E hoje a velocidade da internet acabou trazendo uma exposição muito maior nesse lado reputacional. A empresa fica ali, de uma certa forma, exposta a uma velocidade que não dá tempo de um diálogo. O problema da internet é isso hoje, né? Tem uma velocidade de fala que ninguém para pensar antes de falar. Todo mundo tem opinião e não espera a Muitos corajosos que antes não tinham espaço e não tinham lugar de fala. Agora, na internet, né? Eu falo isso no meu livro também. A evolução da comunicação que faz uma notícia, então, às vezes, nem ser checada, porque, de novo, sempre tem os dois lados. Sempre tem os dois lados. Né? Agora, o curioso é que se antes uma pessoa ela era demitida sem justa causa, né, numa situação adoecida, né, ilegal... Se aquilo antes ficava velado com a internet, as pessoas vão perguntando e é natural que você vai comunicando. E acontece também o lado oposto, e aí a gente tem um grande problema pelo número de desemprego no Brasil. Quanto mais vulnerável a sociedade, mais a gente vai viver situações como a que aconteceu recentemente. Uma pessoa grávida pediu ajuda numa linha de produção de uma indústria de carne e o chefe dela não liberou. Ela saiu a pé, parou no ponto de ônibus, perdeu o bebê. Você fala, nossa, mas isso é muito triste, isso é muito violento. Mas se não tivesse internet? Mas aí, quem tá errado? Quem divulgou a notícia, que é um fato, ou a empresa que não reconheceu aquela mulher grávida que já estava na hora de parir? Então, a gente também tem que levar em conta que quando... o jornalismo faz o trabalho que tem que fazer, as pessoas criticam. Mas você tem que criticar quem? A pessoa que não está sabendo lidar com o fato ou a pessoa que está divulgando o fato?